Olá a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. O cliente tem sempre razão. Esse é um dito popular que a gente pode até discutir, mas que a opinião do cliente é fundamental, isso a gente não discute. Durante quase 20 anos organizando eventos de arbitragem, o debate sobre procedimento sempre foi uma constante. E muitas vezes eu presenciei análises críticas da própria comunidade arbitral sobre o procedimento. Isso é parte fundamental da evolução da arbitragem. O canal Arbitragem é um think tank destinado ao debate sobre métodos alternativos de resolução de conflitos. E ouvir o cliente é parte fundamental nesse debate. Para atender essa demanda, surgiu a Parte da Parte, uma série de entrevistas com jurídicos internos de empresa. E para conduzir essas entrevistas, a gente tem o André Luiz Monteiro, que é off-consul do Queen Emanuel em Londres, e sempre junto com o André, a gente vai ter um advogado do escritório brasileiro. Esse é um projeto patrocinado pelo Queen Emanuel Wickhard Sullivan LLP. É um escritório americano com 27 escritórios em 10 países e uma destacada atuação em arbitragem. E pela Omni Bridgeway, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores australianas e é líder global em financiamento de litígios judiciais e arbitragem, desde o início até a execução e recuperação, com mais de 30 anos de experiência, 18 escritórios em 10 jurisdições. No episódio de hoje, nós teremos a Maria Rita Dumont, que é VP jurídica da Cosan. E para ser o co-entrevistador, o Luiz Guerreiro, que é sócio do Lobo de Riso, professor e árbitro. O canal Arbitragem agradece muito aos patrocinadores do projeto e a todos os mantenedores do canal Arbitragem e apoiadores. André, é com você. Obrigado, Lauro. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do A Parte da Parte. Como o Lauro falou, a oportunidade que quem paga a conta tem para falar sobre arbitragem, das coisas boas e também das coisas ruins. Porque com elogio a gente fica até feliz, mas a gente não se move, a gente se move com crítica. E nesse episódio eu tenho a honra de entrevistar a Maria Rita Drummond, que eu vou chamar só de Rita. E ela é diretora jurídica da Cosan, como o Lauro já informou. E para me ajudar aqui com essa entrevista, eu tenho meu amigo Luiz Fernando Guerreiro. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, André. Rita, vou fazer logo a primeira pergunta. E a primeira pergunta é uma pergunta sobre as suas atividades, né, no grupo. Né? O que você pode contar para a gente sobre os principais projetos da Cosan no Brasil? Obrigada, André. Bom, de novo aqui, estou muito feliz de estar aqui, adorei o convite. Eu queria até fazer uma introdução rápida, né? Antes de chegar na Cosan, eu sou uma super fã da arbitragem desde a faculdade. A minha monografia foi sobre arbitragem e antes, né, do final do julgamento do STF, essa minha cara jovem não tem... não mostra a minha idade, que é mais, então eu me formei antes, mas sempre fui muito pró-arbitragem e tive o prazer de estudar fora, fazer uma LLM, onde eu estudei bastante arbitragem, e trabalhar na CCI, lá em Paris, onde eu tive também um contato com a corte e com, né, os bastidores da arbitragem. Acabou que a vida, né, acabou me levando para um outro meio que não de escritório, onde eu tinha trabalhado antes e também um pouco com arbitragem, mas entrei na Cosan, já vai fazer 14 anos, já faz agora em dezembro, e passa muito rápido, né? Então, eu pisquei, estou aqui há 14 anos, e acabou que, pela minha divisão de trabalho, sempre trabalhei mais com societário, M&A e mercado de capitais, eu tive muito pouco contato com a arbitragem, só agora, recentemente, em que eu passei a cuidar de todo o jurídico da Cosan, e então tem um ano que eu tenho a oportunidade de ter mais contato com a arbitragem, voltar um pouco para esse meio que me é tão caro, que é a arbitragem. Então, fiquei muito feliz com o convite, me sinto assim, muito em casa falando da arbitragem, por mais que minha grande parte da minha carreira aqui dentro da Cosan, pelo menos, tenha sido na área de societário M&A. E a área de M&A, a Cosan, é conhecida e casa muito com esse meu período aqui de aquisições, né? Então, eu entrei numa empresa de açúcar e álcool, que estava comprando os postos da ExxonMobil, né? Os postos Esso,
e logo depois, que a Cosan, em 2008, 2009, ela adquiriu um negócio que era maior que a própria Cosan, né? Então, quando ela passou a entrar no business de combustível, a empresa se transformou completamente. Então, e depois disso veio a fusão com a Shell, a aquisição da Comgás, depois a fusão com a Rumo. E uma coisa assim muito boa, que de todos esses M&As, e hoje a Cosan tem parceiros, ela é a única empresa do mundo que tem uma parceria com a ExxonMobil e com a Shell ao mesmo tempo, há mais de 10 anos, e que funciona super bem. Nunca brigou com nenhum desses grandes sócios. Então, eu me lembro que quando eu comecei a fazer todos esses M&As e tinha aquelas cláusulas enormes de arbitragem internacional, eu ficava pensando, nossa, imagina, eu vou poder trabalhar na arbitragem internacional. Eu falava, não, quer dizer, não, eu sou a parte, eu não quero brigar. E acabou que, assim, realmente, a gente nunca teve uma arbitragem internacional. Todos esses grandes sócios, tivemos TPG, que é um grande fundo americano, TIAA, que é um dos maiores fundos, né, de professores dos Estados Unidos, que é o TIAA, por exemplo, tem $1 trilhão de dólares sobre gestão, e a gente tem todos esses sócios, nunca brigou. Então, esse é o lado bom. Mas, e tem algumas arbitragens, né, obviamente, locais, porque hoje o grupo é muito grande. Então, tem muita infraestrutura, e nós, como adquirimos, nós herdamos algumas arbitragens e algumas coisas que não se perpetuaram, né, condutas e questões, mas ficaram lá aquelas arbitragens antigas para lidar, então tem assim um pouco ainda desse meio para estudar e me debruçar. Então, hoje, nessa área de infraestrutura, energia, a Raízen, que agora acabou de fazer o IPO na Bolsa, uma das maiores empresas da Bolsa, e tem uma pegada de sustentabilidade enorme, que é o que a gente diz que essas empresas aí, americanas, europeias, estão dizendo que vão ser. A Raízen já é, então ela já consegue ter uma atividade, grande parte, de renováveis, e entregar tudo o que está aí no discurso hoje do ESG. Né? André, Rita, agradecendo mais uma vez aqui o convite, oportunidade, também ao Lauro, né, criador aí do canal Arbitragem. Rita, você contou um pouco para a gente, né, dos projetos da companhia que você trabalha e passou por alguns pontos aí da sua carreira, falando especificamente de você, né? Então, eu queria te perguntar primeiro um pouco da sua carreira, um pouco mais da sua carreira, e quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, até chegar nessa posição de diretora jurídica? Como é que foi essa passagem? Guerreiro, foi. A gente podia ser quase parente, porque eu também sou guerreira, porque para chegar aqui tem que ser guerreira mesmo, porque, bom, eu sou carioca, para quem ainda não percebeu o meu sotaque, e me formei no Rio, e comecei a trabalhar muito cedo, porque antes da lei do estágio, né, a gente trabalhava junto com a faculdade, então saía meia-noite, acordava às 6 para a faculdade, às vezes dormia numa aula, quando estava muito exausta, quando tinha muito M&A, mas eu sempre fui super boa aluna e sempre trabalhei muito, então eu sempre ficava ali atrás do quilômetro extra, né? Estava sempre ali tentando me superar. Isso, obviamente, né, tem um custo assim, de saúde toda hora, tinha assim, né, gastrite muito cedo. Eu fui ao médico da minha avó, ele falava, mas você parece que você tem 50 anos com essa gastrite, mas você tem 20, não dá. Então, sempre fui assim, muito dedicada. Então, nunca parei de trabalhar desde os 19 anos. Até quando eu fui fazer o mestrado em Londres, eu fui research assistant de um professor que era muito conhecido lá e traduzi os artigos dele. Então, assim, eu não estava acostumada, nunca parei. Então, eu trabalhei em escritório no Rio, 2 escritórios, até me formei, fui efetivada. Aí fui fazer o mestrado em Londres, lá também estudei, trabalhei na faculdade, me formei também super bem, lá eles tinham, né, os méritos, recebi lá todos, e depois trabalhei em Londres, muito com mediação.
Lá eu conheci a mediação, eu fui com a cabeça de estudar arbitragem, direito internacional, conheci a mediação, fiquei encantada. Então, fui trabalhar numa empresa que estava implementando várias iniciativas de mediação para diminuir o número de litígios e muito foco no early dispute, né, a disputa bem no começo, como que você consegue resolver bem no começo, sem deixar que as coisas, o tempo passasse, as coisas fossem se solidificando. E tive essa experiência na CCI, que foi maravilhosa, participei do primeiro multi de mediação lá, também que casou muito, né? Às vezes a vida realmente, eu cheguei lá com uma cabeça de mediação e eles estavam fazendo a primeira competição de mediação da história da CCI, era no final de semana, era o final de semana do meu aniversário, e aí eu passei o final de semana trabalhando na competição, porque era uma oportunidade que eu achava realmente incrível de ver, e eu fiquei muito... Essa primeira competição só tinham faculdades americanas, inglesas e da Austrália. No ano seguinte, eu recebi uma mensagem das pessoas que ficavam na CCI, dizendo que estavam muito surpresos com uma faculdade brasileira que tinha se inscrito e tinha entrado. E a turma foi e ganhou, tá, USP. E aí eu passei a ser coach, né, treinadora dessas pessoas do grupo da USP quando eu voltei para o Brasil. Então, quando eu voltei, eu acabei vindo trabalhar num escritório que eu já trabalhava e estava num processo grande de M&A, e eu queria trabalhar com arbitragem, mas eu brincava que eu batia na porta, eu falei, não quero trabalhar com arbitragem, não, daqui a pouco, cuida desse M&A aqui, aí você vai, a gente te passa um caso de arbitragem. Aí eu fui combinar o M&A, que era da Cosan, me dediquei muito e acabei vindo trabalhar aqui, e achava também que era uma coisa no início, falei, uma experiência diferente, também vou trabalhar numa empresa, e é sempre um M&A atrás do outro, nesses últimos 14 anos, nunca parou, nunca tive um momento monótono, mas virou minha casa, gosto muito das pessoas que são daqui, e comecei a construir um trabalho. É muito difícil, né, Guerreiro, ser mulher numa área, só tinha eu de mulher, eu e o RH, e lutei muito, mas tive muitos apoiadores que, sim, levantaram e falaram, não, essa aí tem garra, vamos dar espaço, e aí estou aqui, hoje um dos meus grandes, acho que meus grandes, assim, propósitos aqui é ajudar as outras mulheres para que elas não passem o que eu passei, e tem mulheres fantásticas aqui no grupo. Obrigado, Rita. Para quem é estudante, eventualmente está assistindo a entrevista, para prestar atenção na trajetória da Rita e ver que as coisas não vêm de graça, né? Foi, enfim, trabalhava ao mesmo tempo que estudava, estudou fora, atuou em várias áreas, né? Porque tem formação em arbitragem, mas atuou em M&A, trabalhou nos escritórios, enfim. Então, esse conjunto todo de experiências justificam o porquê que hoje ela está sendo aqui entrevistada pela gente. As coisas não vêm de graça. Rita, eu gostei muito de saber dos projetos da Cosan, de como que um grupo brasileiro, né, se expandiu tanto, isso é muito importante para o país, e também da sua trajetória. Agora, vamos falar um pouquinho de arbitragem, né, porque afinal a nossa entrevista aqui é sobre arbitragem. E a primeira pergunta é, como é que você enxerga o judiciário em face da arbitragem para questões empresariais? Assim, como essa competição entre foro judicial e foro arbitral evoluiu nos últimos anos na visão de quem é diretor jurídico? André, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei um pouco com contencioso, até para os estudantes, eu acho que é uma ótima maneira de se iniciar no direito, contencioso ensina muito. Eu me lembro que eu tinha, assim, eu estava começando o segundo ano de faculdade, foi fevereiro do segundo ano, então, assim, completamente crua. E aí me pediram, na época, você ia lá no Judiciário e no Rio, na Federal e no Tribunal, e tinha os números de processo e você ia pegando, vocês lembram, né? Você ia pegando um rolinho, que você ia pegando o movimento de todo mundo, de todos os processos. Voltava um rolinho que eu fazia lá, depois escrevia no andamento das fichas. E tudo assim, concluso. E era super crua, falava concluso, tá aí falava conclusão. Eu falei, ai, que bom, esse processo está acabando. Nossa, esse também está na conclusão. Ai, todos estão na conclusão para acabar, né? Depois eu fui entender o que era o concluso. E eu, mas não anda. Aí voltava semana que vem. Então, acho que assim, isso era em 99, 20 anos depois. Eu acho que o judiciário
é muito importante reconhecer como ele evoluiu. Tanto o processo eletrônico, a transparência, você entra, você pega qualquer informação. Hoje, claro, você tem que botar o AB, tem alguns processos que tem outra, mas você consegue ver o andamento do processo, a criação mesmo do CNJ, que instituiu métricas de performance dos tribunais, as varas especializadas. Então, o judiciário não ficou parado. Acho que quando há 20 anos atrás, estava todo mundo pensando, nossa, a arbitragem vai nos salvar. Mas o judiciário reagiu e evoluiu, e eu acho que isso tem que ser reconhecido, né? A arbitragem, também, por um lado, acabou que virou uma solução para muitos casos, todo mundo colocou as cláusulas nos contratos, e, de repente, ela recebeu uma enxurrada de casos grandes, relevantes, e o corpo dos árbitros, eu acredito que não acompanhou esse crescimento. Então, desde que eu estou na faculdade, eu vejo as mesmas pessoas falando sobre arbitragem. Eu frequentava muito todos os eventos, aliás, porque o mundo arbitral é muito animado. Tem eventos e jantares e coquetéis, isso e aquilo, que são as mesmas pessoas. Então, há 20 anos eu vejo as mesmas pessoas com menos cabelo branco, tudo isso, e são ainda pouquíssimas mulheres. Então, eu acho que hoje essa competição é muito benéfica, porque a arbitragem ela começou reinando, dizendo: eu sou o salvador do mundo, agora vocês, né, fiquem tranquilos que eu estou chegando. Só que agora o judiciário, e eu falo muito, né, com as partes e com as outras empresas, e a gente tem uma troca, né, hoje em dia, grupo de WhatsApp, encontros, tudo isso. Todo mundo está falando, nossa, mas o judiciário, hoje em dia, estou achando que as minhas decisões saem melhores, mais bem fundamentadas, mais rápidas, eu sei do que está acontecendo, tudo isso. Então, eu acho que a arbitragem está no momento de sentir esse calor mesmo. Rita, e você mencionou, né, essa evolução de uma certa panaceia, né, da arbitragem, solução de todos os problemas, para uma maioridade, né? Se a gente contar lá 96, a arbitragem já atingiu sua maioridade e enfrenta todos os problemas da maioridade, né? Todas as responsabilidades que a maioridade traz. E alguns acontecimentos, a gente fala em acontecimentos recentes, né? De fato são, especialmente decisões judiciais, mas com a pandemia elas parecem que são muito antigas, né? Na verdade, a gente está falando de decisões aí do ano passado, mas parece que foi um centenário. Mas algumas dessas decisões, e exatamente no ano passado, né? A primeira delas que tratou do dever de revelação do árbitro. E aí a gente passou por um ano enfrentando questões de sigilo, né, arbitragens que devem ser sigilosas e etc. De algum modo, elas acenderam uma luz amarela, né, que já era perceptível, mas acho que a luz amarela, de fato, foi acesa. Considerando isso, quais são as principais críticas, Rita, que você vê sobre o Instituto e que também, eventualmente, podem nos ajudar a melhorá-lo? Né? O que você enxerga desse caldo aí, dessa discussão? Sem dúvida, ajudar a melhorar. Acho que a arbitragem ela é fundamental para o desenvolvimento não só, né, do país, da justiça e de toda assim, da sociedade em geral. Então, acho que a arbitragem, sem dúvida, a crítica é construtiva, é para que a gente possa ter um instituto melhorado e eficaz, e que seja de acesso a todos. Agora, eu não acredito em nada na minha vida que viva isolado e que não viva dentro do que acontece no mundo. Então, se você insere a arbitragem em tudo que a gente vive hoje, não existe mais nada privado. Não existe mais nada. A vida está aí no jornal, na mídia, nas fotos, nas câmeras de TV. O André, em Londres, tem CCTV em tudo onde ele passa. As coisas são todas... O debate... E se você pensa assim, né, na Grécia Antiga, em que tudo se levava para a Neapolis, para a discussão e para o debate, e não foi assim que a gente criou uma civilização?
como que a arbitragem é uma exceção de tudo que a gente está vivendo e para onde a gente está mirando? A gente está mirando para uma vida cada vez mais aberta. O ISD não é isso? A gente está na sustentabilidade, é na transparência, é na governança. Então, o que eu temo é que a arbitragem fique para trás, e até para se proteger, você vê o que eu vejo, eu converso muito com outras partes. Um meio fechado, de um grupo, né, que é a chamada, e não só no Brasil, tá, a chamada panela, que fica ali um grupo que domina e rege, eles se autoindicam, eles ficam em todas as arbitragens, eles dominam as conferências, eles dominam os artigos que são publicados. Então, você está autorreferenciado numa coisa que é sigilosa, que não tem revisão, e que, se você está indo contra, é porque você está com algum tipo de problema, algum tipo de recalque, porque perdeu e tudo isso. E eu acho que isso é fadado ao fracasso. E isso é prejudicial à arbitragem, porque qualquer coisa na vida que você crie dessa maneira, aí a gente pode colocar isso para a medicina, você pode colocar isso para a engenharia, tudo vai dar na mesma coisa, porque o princípio está errado. Quanto mais você fecha, menos você vê, menos você quer. Então, quanto mais você abre e você está aberto à crítica construtiva, ao debate, a gente tem coisa melhor que o debate. Não é? Foi assim que Harvard criou todo o ensino, que Sócrates criou o ensino, através das perguntas do debate. Não, você não pode perguntar nada, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, eu acredito, e aí é uma defesa meio ousada, eu sei que é uma polêmica, mas eu vou me atrever aqui, que a arbitragem tem que ter um máximo de transparência. Tem que ter a transparência das decisões para que as faculdades possam estudar, possam debater, possam discutir, você possa ter doutrina em cima. Quanto que a gente cresceu lendo e estudando as decisões dos juízes? Por que ele fundamentou assim, por que ele fundamentou assado? Por que a gente não pode ter isso na arbitragem, que está hoje tendo diversas mais relevantes questões societárias, comerciais, sob debate, escrutínio da arbitragem? A questão do árbitro, eu quero saber quantas arbitragens o árbitro tem. Outra coisa é que as coisas não vivem sozinhas. Eu trabalho muito com governança. Então, quando você vai escolher um conselheiro para uma empresa, você pergunta a ele quantos conselhos você tem. E ele diz, só que o que mudou no mercado? Hoje existem regras de governança que exigem que o conselheiro diga quantos conselhos ele tem. E existe, hoje em dia, empresas que proíbem que você vote em um conselheiro que tem mais de 5 conselhos, porque ele não pode dar conta. Porque ele vai ter o quê? Um assessor? Olha, hoje eu não vou, mas o meu assessor vai. Não, mas eu indiquei você. Da mesma maneira que o árbitro. É personalíssimo. Eu indiquei aquela pessoa. Agora, você vê, não, ele tem um escritório ótimo, já ouvi falar nisso. Ele é ótimo, ele é super rápido, ele tem umas 15 pessoas trabalhando para ele, é super ágil, responde rápido. Tudo bem, mas se ele tem 60 arbitragens, não tem como ele estar já olhando como ele deve. Terceirizar o ato de julgar é inconcebível. Então, eu não posso pensar, eu quero saber quantos pareceres você já deu para a parte, quantos pareceres você dá por mês. O tempo é finito, então eu preciso, esse tipo de coisa que eu vejo pessoas que relutam muito a ter esse tipo de transparência, eu não consigo entender e aceitar qualquer justificativa contra a transparência. Tudo que é bom tem que estar exposto ao sol, já é até bíblico. Então, isso que eu tenho medo de que a arbitragem esteja se fechando tanto que ela está saindo do nosso meio social para se tornar um pária. Não, aqui ninguém mexe porque aqui é sagrado. E isso eu não acredito que em 2021, no nosso mundo pós-pandemia, seja permitido. Obrigado, Rita. Você tocou em vários pontos muito importantes que a gente vai esmiuçar nas próximas perguntas e eu estou bastante curioso para esmiuçar esses pontos todos. Bom, você falou um pouco, né, de árbitros e indicação de árbitros e de árbitros com muitas indicações, enfim. Então,
uma coisa que eu queria entender é como é que vocês, na Cosan, eu sei que assim, há hoje uma nova geração de árbitros, né? Quer dizer, quando a gente olha lá para trás, para 96, existia aquela primeira geração de árbitros, né? Que foi uma geração que recebeu muitas indicações, o que era algo esperado e natural, né? Quem estava lá, quem estudou o assunto no início, eram as pessoas que dominavam, né? Então é natural que elas recebessem, e é um certo prêmio pela coragem que elas tiveram de investir o tempo numa coisa completamente desconhecida, né? Hoje, talvez, isso já tenha mudado um pouco de figura, né? Hoje temos novas gerações. E aí a minha pergunta é, como funciona a indicação de árbitro para vocês? Assim, qual é, para vocês, o perfil ideal de árbitro? O perfil ideal de árbitro é o árbitro que tenha conhecimento técnico sobre assunto em disputa. Então, eu não vejo como grande vantagem hoje você pegar um árbitro porque ele entende bem da lei de arbitragem, ou porque ele ajudou a participar da lei de arbitragem. Acho que, hoje em dia, todo mundo estuda arbitragem na faculdade, amplamente, e você entender o processo ele é importante, mas eu não acho que ele seja determinante. Você pega uma arbitragem numa briga grande de EPC, talvez seja melhor você pegar até um engenheiro com essa experiência e que seja uma pessoa com uma boa experiência, sensata, que tenha uma boa reputação, uma pessoa imparcial, mais do que um advogado que tenha estudado só arbitragem. O que ele vai fazer ali numa briga de um EPC, algo que é uma EPC, só para quem não sabe, é um tipo de construção muito grande, é você construir um terminal, é você construir um porto, são construções complexas que exigem muita engenharia e que geralmente não é uma pessoa só que faz. Então, você tem vários ali fornecedores e se dá um problema, geralmente é de quem é a culpa. A culpa é daquele que trouxe o pedaço do terminal ou é do outro que fez a fundação. Então, geralmente no mundo inteiro são questões que dão muito problema, tanto que os dispute boards, né, da arbitragem nasceram muito para esse tipo de obra de construção, né, o famoso caso do trem, né, da ponte que liga Londres a Paris, né, Inglaterra, lá, que foi uma briga famosa, uma arbitragem muito famosa também. Mas, enfim, eu acredito que tem que ser quem entenda, quem é especialista do assunto, que vai estar em discussão. Nós sabemos, isso tem muitas decisões que escorregam em direito material, e que o árbitro dá uma escorregada em questões de direito civil, direito societário e tudo isso. Então, você ter alguém que seja especialista nessa área para justamente falar num tribunal, compor e falar, olha, isso aqui não é visto dessa maneira, vamos trazer essa doutrina, veja isso, veja aquilo, eu acho que é fundamental. Indo um pouquinho mais nesse detalhe, Rita, como é que vocês balanceiam a escolha de árbitros, né? São critérios de experiência, juventude, homem, mulher, advogado praticante ou advogada praticante, acadêmico, acadêmica, né? Aquele medalhão com mais conhecimento ou aquele jovem com mais tempo de dedicação, como é que funciona essa dosagem, essa calibragem? Essa é a sua pergunta de $1 milhão, né? Aquela que esse é o mais difícil, né? Mas eu tenho aqui, como eu até falei, uma bandeira da diversidade, então eu realmente tenho buscado mais mulheres, não só árbitras como pareceristas, como advogadas da causa, ter realmente mais mulheres na arbitragem, porque eu conheço várias mulheres excepcionais, com quem até eu trabalhei já na CCI e trabalhei ao longo desses anos, que não têm o destaque que merecem. Então, isso eu fico sempre muito brava, porque eu conheço e sei da qualidade e não vejo elas no lugar em que deveriam. Mas essa pergunta, como calibrar, isso depende muito do caso. De novo, acho fundamental saber. Um medalhão, poxa, seria excelente, mas se ele tem 50 arbitragens, eu não quero. Não, muito obrigada. Então, a gente ter essa informação é fundamental. Agora, eu vejo jovens, né, e pensando a gente, né, na geração 75, 80, né, e 85, essas todas
de pessoas excelentes que estão com tempo, disponibilidade, tempo acho que ninguém tem, né? Mas muita vontade de pegar arbitragens e se debruçar e dedicar e construir as suas carreiras e as suas histórias, que às vezes alguém que já está mais consagrado já relaxou, que é normal, um pouco nesse local, né? Então, vejo essas novas gerações com muita garra e muita bagagem, e muito prontos para atuar para e passo com os medalhões, né, que já estão por aí há muito tempo. Você tocou em pontos muito importantes, inclusive sobre diversidade, né? Eu acho um ponto muito, muito importante. E eu acho que, enfim, no Brasil, acho que a gente até deveria se dedicar um pouco mais a fazer umas pesquisas em números para a gente identificar onde é que exatamente está o problema, né? E o que eu tenho visto, e aí esse não é uma estatística, é uma impressão pessoal, então pode estar completamente errada, mas é que a concentração de arbitragens em homens, ela é uma concentração feita em homens da faixa de 55 a 70 anos. E aí a gente, assim, que é homem mais novo, vê essa palavra diversidade e fala, olha, a gente é a favor, mas, gente, só vamos prestar atenção no seguinte, a concentração nos homens não é nos homens, é nos homens de 55 a 70 anos, tá? Eu tô na luta com vocês também, viu? A gente está na mesma barco nesse negócio. E poucas vezes isso é dito. Eu acho muito importante destacar esse ponto. Abrir o mercado, abrir para todo mundo. Isso é uma regra básica de economia. Não tem nenhum mercado que funcione em oligopólio. Quanto mais concorrente, melhor. Eleva a qualidade. E vamos botar todo mundo nesse caldeirão aí de árbitros, né? E a minha pergunta é exatamente relacionada a isso, né? Existe uma crítica no Brasil a essa concentração, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, e chega a se usar, inclusive, a palavra clubinho, né? Agora, tem uma coisa que me parece que é o seguinte, realmente existem casos, né, de árbitros com 50, 60 casos. Concordo plenamente com o que você está dizendo, assim, eu não vejo como que até hoje as câmaras brasileiras não exigem que os árbitros digam, né, logo no formulário de independência quantas arbitragens estão envolvidas. Eu acho isso um sinal muito complexo de como é que as coisas são administradas no Brasil, né? Quando você vai em câmaras no exterior, todas exigem que o árbitro indique, né? E assim, agora tem um outro lado da história. Tem um outro lado que é o seguinte, ninguém acorda de manhã e fala, bom, hoje eu vou ter 50 casos. Isso não acontece, né? Essa pessoa, ela recebe indicações, né? E ela naturalmente aceita, porque, bom, enfim, tá bom, estão me indicando, eu vou aceitar. Então, tem um outro lado da história que é o lado do cliente e o lado do advogado do cliente, né? Quer dizer, se essa pessoa recebeu 50 indicações, é porque o advogado indicou e o cliente aprovou. Então, a pergunta é, o que o cliente pode fazer para ajudar a resolver esse problema? Vamos lá, então, isso eu só começando, né, você dizendo da oxigenação é fundamental, você ter de todas as idades, em tudo hoje, quando a gente conversa sobre diversidade, sobre como formar uma equipe diversa, é a questão racial, é a questão de gênero e a questão de idade. Da mesma maneira que não vale você ter um time só de jovens, né, quando fala da startup, poxa, às vezes eles cometem erros porque falta uma cabeça branca, falta ali uma mulher mais experiente, um homem mais experiente. Da mesma maneira que não pode ter só cabeças brancas, você precisa ter a juventude com novas ideias, novos olhares. É isso, assim que o mundo caminha, a evolução caminha. Então, eu acho que essa oxigenação é fundamental, porque sem oxigênio nada sobrevive. E tirando essa questão agora das idades que a gente colocou, quando vem, acho que varia muito de empresa para empresa e como o jurídico é formado. Quando a pessoa não entende nada de arbitragem, ela realmente contrata um escritório que seja especialista nisso, que seja, né, a placa grande, e diz lá, e aí, quem eu indico? E aí o advogado acho que tem uma função muito grande de trazer várias opções e os prós e contras, mas a parte precisa fazer seu dever de casa. É que aqui, como eu tenho muita experiência nessa área e conheço várias pessoas do meio, eu questiono muito.
E eu tenho uma diversidade que está assim, assim, está no sangue. Mas eu acho que quanto mais a gente tem debatido, falado sobre diversidade, e a arbitragem tem sofrido as críticas, os próprios escritórios estão mudando. Mas precisa ali... Olha, recentemente eu tive uma questão em que eu falei, vamos pedir um parecer. Quem vocês indicam? Aí eu recebi 8 nomes só de homens. Eu falei, não, impossível que vocês não tenham uma mulher. Então, eu vou fazer a minha lista e eu vou procurar as mulheres. E tem uma coisa, né? Sem querer ter uma certa, digamos, um bias aí, a mulher ela é mais criteriosa, tá? Ela geralmente é difícil, a mulher não pega 60 arbitragens, ela tem muito cuidado com o que ela pode dar conta, né? Então, às vezes, eu vejo que muitas mulheres até dizem assim, não, já peguei outros casos, eu já estou fazendo muitos pareceres. Geralmente, o homem vai acumulando mais do que as mulheres, vai trazendo. Isso em vários aspectos, isso também eu tenho provocado muitas mulheres, falou, você pode mais, se arrisque mais, pegue mais coisa. Mas, sem dúvida, tá nos dois lados. Os grandes escritórios precisam ter isso. Não é diversidade para fora, dizer, vou ter mais sócios, é diversidade nas indicações, trazer, né, mais as mulheres à tona, e os mais jovens também. Acho que um tribunal ideal, ele tem realmente uma pessoa que possa ter, assim, muita experiência numa questão processual, outro muita experiência no direito material, e alguém mais jovem que esteja transitando ali pelos dois, ou alguém que não seja advogado. Também acho que não tem tabu de você escolher um não advogado para questões que são muito específicas. Então, realmente, eu não falo da boca para fora, eu realmente acredito na diversidade como a melhor forma da gente trabalhar. Esse ponto é realmente fundamental, né? O ponto da diversidade e da oxigenação, de modo a melhorar o Instituto, né? A gente não fica repetindo o mesmo samba ali na mesma tecla, né? A gente tem uma variedade de ritmos aí que são importantes, né? Nesse aspecto, Rita, a gente já falou um pouco disso, né? Alguns árbitros com equipes, né? Então, quer dizer, eles dão conta ali do trabalho, mas tem atuação de terceiros, né? Você até falou disso, de uma certa ou de uma total terceirização da atividade de julgar, né? Como é que você enxerga isso? Como é que tem que ser observada a eventual participação desses assistentes? Eles têm que assinar termo de independência, termo de imparcialidade, alguma relação com as partes? Como é que você vê uma figura que acabou sendo introduzida, né? Uma espécie estrangeira que acabou sendo introduzida na cultura nacional de arbitragem. O Guerreiro, primeiro, se você tem um árbitro que tem um assistente, a parte precisa saber, as partes, né, precisam saber, e o assistente precisa estar na mesma forma que o árbitro, respeitando todas as questões, né, de imparcialidade, suspeição, e a gente precisa entender, né, se ele não tem nenhuma relação com a parte, tudo isso. Que isso é um cuidado a mais, porque este assistente ele deveria estar restrito a questões periféricas, né? Ele não vai estar julgando, vai ajudar na formatação, numa pesquisa, porque ele não pode ter... Tem um caso, né, famoso, internacional, em que se discutiu isso, e o quanto que o assistente tinha batido a peça. Hoje em dia, você contrata qualquer dessas empresas de forensic, a empresa vai lá e olha quem mexeu na minuta. E foi, então, olha, 90% o assistente, 10% o árbitro que olhou ali, trocou a palavra que ele não gostava, 6 por meia dúzia, e assinou. Então, isso hoje até é comprovável, né? Você pode verificar e checar, mas é uma subversão total. Então, o árbitro está ali pelo dinheiro, ele vai ganhar, botou o nome dele, e aí contratou um estudante aí de direito, vai fazendo um mestrado, alguém para ser o seu julgador, e alguém que você, quando fez aquela escolha, imagina a parte que escolheu, vou escolher esse aqui de 70 anos, que trabalha com arbitragem há 30, e ele só dá uma revisadinha no que o menino de 20 ou menina de 28 ou 25 escreveu. Então, assim, por isso que não
não vale. A gente está fazendo uma coisa que é para o chamado inglês ver. Então, você está contratando uma coisa, está recebendo outra e você não sabe. De novo, a transparência é fundamental. Você só e o compromisso do árbitro. E eu acho que quando você tem um meio que é tão fechado e que eles todos se protegem, você passa a relaxar mais em algumas coisas. Do lado oposto, se você tem partes questionando, o próprio meio questionando, e com muita visibilidade, isso não tende a acontecer, porque muita gente ali está exposto a muita crítica. Quanto mais exposição e mais transparência, menos eu acho que a gente vai ver esse tipo de desvio de conduta e tudo isso. Então, volto a dizer, é fundamental que se tenha muita transparência. Eu acho que houve uma confusão um pouco no conceito da independência. O árbitro ele tem que revelar não o que ele julga que seja necessário, ele tem que revelar tudo para que a parte analise o que a incomoda ou não. Então, a gente tem casos que o árbitro disse, olha, não revelei isso aqui porque isso não era relevante. Não é relevante para quem? Não era relevante para você, mas é a parte, ela precisa saber. De repente, ela tem conexões, ou ela faz conexões daquela informação que você, árbitro, não fez e não sabe. Então, a parte pode trazer, mas espera aí, se você fez isso, eu comprei aquela empresa que teve isso, teve aquilo. A parte precisa saber para ela julgar, não pode ter um filtro prévio. E eu a vejo muito essa confusão de dizer, não, eu não informei porque não julguei necessário, mas não é você que está... É pré a sua função julgadora, você tem que informar tudo. Uma coisa que eu queria acrescentar ao que você falou, que eu concordo integralmente, Rita, de fato, assim, acaba que alguns árbitros com muitos casos acabam delegando um pouco, né? E eu acho que, enfim, isso tem árbitros que preferem fazer a função deles, né, por eles próprios, né, só como você mencionou, pedindo uma pesquisa ou outra, mas eles mesmos estão na frente de tudo, isso é um perfil de árbitro. E tem outro perfil de árbitro que não, que prefere delegar muito mais e ele faz aquela revisão. Eu não tenho a menor dúvida de que é uma revisão bem feita, né, mas é uma revisão, não é ele próprio fazendo. E o ponto central, como você falou, que a gente precisa saber. A gente precisa saber e escolher o perfil que a gente achar melhor. A gente precisa saber qual é o perfil que a gente está escolhendo, né? Então, eu acho que se tem árbitros com 50 casos e que delegam mais, bom, tudo bem, é a maneira dele de ser árbitro. O que eu quero é saber. E aí eu vou dizer se eu concordo com esse perfil ou não, né? Eu acho que assim seria muito melhor. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê de modo algum. Agora, a minha pergunta, na verdade, é sobre a última parte que você acabou de falar na pergunta anterior, que é sobre dever de revelação, né? Quer dizer, a gente enfrentou aí, tem enfrentado, eu diria, algumas decisões do judiciário, especialmente de São Paulo, anulando sentenças arbitrais por falha no dever de revelação, né? E aí, a comunidade arbitral, de maneira geral, reagiu muito mal a essas decisões, em geral dizendo que o judiciário não entendeu nada. Em parte está certo, mas em parte está errado, na minha opinião, né? Em parte eu acho que está errado, porque o judiciário fez uma conexão automática entre a falha no dever de revelação e a quebra da imparcialidade. E eu acho que isso não é automático. Agora, eu acho que também a gente não pode olhar só para o problema, né? Eu acho que o que essas decisões judiciais estão mostrando é que existe um problema na arbitragem, né? E ainda que a fundamentação não seja a mais técnica possível, correta, né? É um problema que existe e a gente precisa pensar sobre isso, né? Não basta dizer, o judiciário errou. Não, e daí? Mas vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar sobre esse tema. E exatamente é isso que eu queria fazer, aprofundar um pouco mais, pegando um pouco o que você já falou na resposta anterior, né? Como você tem visto esse cumprimento do dever de revelação pelo árbitro e que tipo de problemas você já enfrentou e como você acha que isso pode ser melhorado? Concordo muito com o que você disse, é um sintoma, né? Você não pode desprezar e dizer o judiciário errou, porque eu acho que os elementos, o judiciário talvez esteja mostrando, tem coisa aí. Acho que temos que olhar e tomar mais cuidado. Eu acho que os árbitros relaxaram sim, André.
eles relaxaram no dever de revelação porque as coisas estavam muito fechadas ali, todo mundo se protegia, se defendia, e quem questionar é que está errado, indo contra a arbitragem, acho que houve sim, o judiciário está mostrando, não, peraí, isso sim é importante, isso é fundamental. No judiciário, quando você tem uma questão de imparcialidade e suspensão, você tem muitas regras e você tem visibilidade, transparência e recurso. Você chega lá e questiona e tudo isso. Então, você está num fórum em que as regras são claras, os processos são claros e a sua voz é dita em voz alta, né? Você tem lugar para falar. Então, o standard na arbitragem, quando você não tem isso, o standard tem que ser muito mais alto. A barra é mais alta. O árbitro tem que saber, eu estou aqui sendo confiado essa tarefa. A minha barra de suspensão e imparcialidade ela é mais alta. Se você pergunta, você teve alguma relação com a parte? O árbitro diz não, e você descobre que não é verdade, você tem como confiar nesse árbitro? Se você pergunta, árbitro, você teve relação, você ainda trabalha no escritório tal, ele diz não, e ele trabalha. Se você tem informações de que o árbitro, e todo mundo tem muito pudor para falar isso, né, mas mentiu. Se você perguntou, ele mentiu, você tem como confiar, ele tem capacidade de continuar julgando se ele não tem mais a confiança das partes? Não. Agora, se você chega numa arbitragem, perdeu, aí vai lá procurar, acha que numa procuração que consta o nome do árbitro de 20 anos atrás, e quem vai lidar por causa disso? Errado. Você não merece nem ter a sua voz ouvida, porque isso sim é um recurso de um perdedor. Se você vai caçar uma informação lá atrás, olha, em 1825, essas pessoas trabalharam juntas e ele não me informou. Ou tem uma procuração de quando trabalhava. Tem casos que eu ouvi de um sócio de um escritório, que tem um escritório já há 15 anos, e que ele foi impugnado porque ele tinha trabalhado no outro escritório há 15 anos atrás e que achava, pelo amor de Deus, a pessoa já tem um nome, uma reputação nessa nova casa, como é que você vai querer impugnar porque trabalhou não foi sócio do outro escritório que está na parte contrária, advogando pela parte contrária? Então, eu acho que esse tipo de subterfúgio fraco e frágil deve ser sim condenado. Mas quando você tem um árbitro que omite uma informação que é relevante ou que nega uma relação quando ela ocorreu, ele pode dizer, olha, há 5 anos atrás eu tive uma relação, há 5 anos eu não tenho. É o que a gente conversou, a parte decide se ela está confortável ou não. Ele tem que dizer, olha, quando eu aceitei, eu trabalhava com essas pessoas que não tinham relação nenhuma com a parte. E durante o curso do processo, isso é uma questão que tem muita discussão fora do Brasil e tem pouco no Brasil. No curso do processo, nada mudou. E se mudou, entrou uma pessoa, saiu outra, tudo isso, eu mantive essa checagem de conflito. Se eu troquei o meu assessor, aí botei um assessor que é filho do advogado ou do sócio da outra parte, tem que revelar, porque não é estanque, não é, olha, naquele dia, não é uma fotografia, é um filme, né? Enquanto a arbitragem estiver em curso, então eu acho que o árbitro, e eu já vi uma outra discussão que eu achei muito relevante, e esse foi até de uma árbitra, ela publicou um artigo há anos atrás, e aí a parte impugnou, dizendo que parte do artigo ela já estava dando opinião. E ela disse que não. Ela falou, não, isso era uma coisa... E que eu acho que isso também o árbitro tem que fazer. Ele tem que dizer, eu tenho convicção, quando eu escrevi aquele artigo, era um outro caso, eram outros fatos, e isso não me impede de julgar esse caso agora. Eu acho que também o árbitro não pode ficar acuado da primeira manifestação, ele sair. Eu acho que ele tem o direito de falar, mas, quer dizer, mesmo assim, se a parte estiver desconfortável, tudo bem. Mas eu acho que também é importante, porque às vezes tem a parte que está querendo protelar. Então, ela falou, bom, eu vou impugnar todo mundo, porque assim eu vou ganhar mais tempo. É claro que, né, nunca vai ser branco e preto. A gente vai navegar no cinza. Por isso que eu acho que as regras, a transparência,
a discussão. Se esse caso, os casos do judiciário não fossem públicos e nós todos aqui não tivéssemos lidos, como é que a gente já está discutindo isso? Como é que esse assunto a gente podia discutir se está certo ou errado? Qual é o nível? Essa é uma questão até os crimes não têm gradações, o crime menos o pecado também, não é o venial, é o mortal, é assim, tudo tem gradações na vida. Então, você fala isso, você é criança, olha, isso aqui você fez, você vai ficar sem televisão hoje. Se você fizer aquilo, você fica sem televisão o mês inteiro. Então, também tem que ter isso na arbitragem. Fala, olha, o árbitro teve sim essa participação, não teve. A parte sabe e a parte decide. Mas o árbitro também tem que dizer, olha, isso não tem como macular a minha independência se eu trabalhei há 5, 10, 20 anos. Mas se ele não revela, aí sim ele acabou com a participação dele, porque a parte não tem mais como confiar em alguém que não revelou. Por que ele não disse? E por que ele sonegou essa informação? E quando sonega várias informações, então, é insustentável, porque a base da arbitragem é confiança, é boa-fé. Se não tem isso, não tem como o árbitro ficar. Rita, eu gostei bastante quando você mencionou a diferença, entre o árbitro e o juiz, né? E esse eu acho que é um aspecto fundamental, que é a base dessa história. O juiz, ele acorda e dorme juiz, né? O árbitro, a gente brinca que não, ele é árbitro de vez em quando ali. E o professor Tércio, ele fez uma análise interessantíssima uma vez numa palestra da diferença ética entre o juiz e o árbitro. E exatamente por essa questão da confiança. O árbitro, ele não fala não, ele não revela, porque ele quer manter a indicação. O juiz vai receber aquela distribuição, não adianta, não tem o que ele possa fazer, né? Mas apesar dessa diferença, são dois mundos, e você também já bem colocou isso, né? A gente tem que relacionar esses mundos, não tem jeito, e a arbitragem e judiciário caminham cada vez mais, ou devem caminhar na mesma direção. Agora, em relação a precedentes, né? Essa relação com tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Como que você enxerga essa relação dos árbitros com o que é definido, a partir da prática também, por tribunais estatais? Os árbitros têm que seguir, eles estão liberados para não seguir, podem interpretar de uma outra forma. E qual que é o impacto, Rita, que isso tem para as empresas, né, que se pautam, se planejam com base no que também já foi analisado no passado aí pelos órgãos julgadores? Essa pergunta é excelente, Guerreiro, porque eu fico pensando também no que a gente quer. O que a gente tem? A gente tem um sistema único jurídico, um sistema legal, ou a gente tem vários paralelos? São poderes paralelos? Ou estamos inseridos todos no meio? É o auxiliar da justiça? Né? Estamos todos buscando a resolução do conflito. Agora, você pode, várias maneiras de você buscar a resolução do conflito. Você pode decidir que você vai julgar por equidade. Não tem isso? Desde o início, a arbitragem, olha, você julga por equidade, vocês façam o que vocês acharem mais justo. Isso é uma maneira de estabelecer. Agora, se você estabelece que você vai julgar com base nas leis, nas normas, né? E aí entra se a norma no maior, você não tem como escolher, né? Exatamente, não é um buffet. Olha, eu quero isso aqui, mas não quero isso aqui. Não tem. Você está dentro desse sistema, você está dentro dessas regras e você cumpre as regras. Eu gosto dessas leis, mas eu não gosto dessa. Eu gosto desse precedente, mas não gosto desse. Correção monetária. Você imagina a bagunça, e acontece, de decisões que não seguem o julgamento do tribunal? Então, você teve dois problemas, né? Em duas fases de uma companhia aberta. Você teve uma decisão no judiciário com um contrato. Você teve default com a empresa A e a empresa B. Na empresa A era judiciário, na empresa B era arbitragem. No judiciário chegou lá, segue a regra do STJ, correção monetária. Aí na arbitragem, não. Eu vou dar outro tipo de correção. Eu segui todas as regras, botei lá conforme, fundamentei a minha decisão, lei número tal, artigo tal, Código Civil, tudo isso, e a correção monetária é essa. Faz sentido? Você tem uma empresa com duas decisões,
as duas fundamentadas, de repente, nos mesmos artigos legais, e uma tem uma correção monetária que segue o precedente do judiciário, e a outra que os árbitros decidiram da cabeça deles. Não dá. Esse negócio, o buffet não funciona para você ser com cenoura, eu não quero. Não é. Você tem que fazer e seguir a regra de A a B, tem que ter coerência. Agora, princípio de boa-fé, correção monetária, tem vários itens que não dá para o árbitro simplesmente ignorar. Ele precisa olhar no sistema que ele está inserido. Até árbitro estrangeiro pede, às vezes, expert em determinadas regras. Às vezes, o árbitro estrangeiro tem mais cuidado para observar as regras e os precedentes vigentes do que o brasileiro. Ele fala, não concordo com essa decisão da STJ. Assim, também a gente não concorda com muita coisa, mas a gente vive nesse sistema e você tem que obedecer as regras do sistema. Então, eu acho que esse tipo, de novo, para mim, cai sempre na mesma questão. A questão de você ter falta de transparência e escrutínio, se você soubesse que a sua decisão estaria publicada, quantas vezes você escreve um texto interno, um memorando interno, você tem uma visão, né? Um tipo de revisão. Quando você sabe que ele vai ser publicado, vai sair aí num site jurídico que todo mundo lê, vai sair na grande revista. Quantas vezes você revisa? Muito mais, porque você pensa, porque eu vou estar exposto. Então, quando o árbitro pensa isso, imagina as críticas que eu vou receber. Deixa, mas aqui são só essas duas partes, deixa, eu realmente não concordo, estou aqui hoje fazendo aqui valer minha desobediência civil, meu momento, aqui quem manda sou eu e acabou. E não dá, né? Aí as partes ficam com uma decisão. Aí uma pergunta também, né, já no campo das polêmicas, vale rescisória? Não tem rescisória, né? Você não pode discutir, porque alguns países têm. Você fala, olha, que contrariou o preceito aqui, né, importante. Mas não tem rescisória, então você fica aí com o problema. Obrigado, Rita. Eu, enfim, pessoalmente também acho exatamente o que você falou. Eu só reconheço que alguns atos reclamam um pouco da inconsistência do STJ em alguns temas, né? Então, por exemplo, o tema da prescrição em responsabilidade civil contratual. O STJ em 10 anos mudou 3 vezes de posição. 3 anos, 10 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos. Aí também não dá para cobrar do árbitro que siga o negócio uma hora. Reconheço que às vezes os árbitros têm razão nesse ponto, mas em geral eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Quer dizer, é para seguir a jurisprudência do STJ, porque senão a gente está inventando um direito na arbitragem que é diferente do direito no judiciário, e o direito é um só, né? Me parece. Agora, fiquei curioso também, quando a gente falou um pouquinho sobre indicação de árbitros e qual o perfil adequado. Fiquei curioso com o seguinte: normalmente os tribunais arbitrais eles são compostos por 3 árbitros, né? Uma parte indica um, outra parte indica outro, e os 4 indicam o presidente. Eu tenho visto um certo aumento de participação das partes na indicação do presidente, né? E aí eu queria saber a sua visão a esse respeito. Você acha que as partes devem ter alguma influência na escolha do presidente do tribunal arbitral? Eventualmente fornecendo lista de nomes ou criando algum procedimento que não deixando exclusivamente na mão dos coárbitros? Sim, acho fundamental e também vejo cada vez mais essas discussões. Sempre que assim debato com colegas de outras empresas, e uma dica até que surgiu, a primeira, quando a gente começou a debater sobre questões de arbitragem, foi essa: vamos mudar a maneira, e recebi cláusulas já até de outra empresa que me mostrou, em que falava muito sobre isso, botar características, questões. Quando eu tive essa experiência na Inglaterra e trabalhei lá numa empresa, e a gente usava muito o appointing authority, né? Isso na Inglaterra é muito comum, né? Não sei muito nos outros países, mas você ter uma parte que só aponta, né, o tribunal. E acho isso muito bom, ter às vezes um comitê, a CCI também acho que faz isso, não conheço muito outras câmaras para citar exemplo, mas o que a gente passou a colocar, critérios objetivos, que, olha, então, o presidente não pode, ou se são partes estrangeiras, não pode ter a nacionalidade de nenhuma das partes, e vai ser decidido pela Câmara.
ou as partes vão apresentar uma lista e os árbitros escolhem. Acho fundamental, André. Primeiro, porque essa questão também para quebrar a panela, porque senão todo mundo fala, né? E eu não sabia disso, mas voltando a participar mais das questões de arbitragem, de que eu indico você agora, você me indica ali, então, se você pensar, está sempre rodando os presidentes. Então, acho isso fundamental mesmo. Rita, você mencionou a figura dessa appointing authority, né? Que é comum no exterior e aqui no Brasil, se eu não estou enganado, a CCBC oferece esse serviço. É um dos itens ali oferecidos, né? Você falou do caráter interessante dessa escolha e o que você acha, né? Quais são os limitadores, quais podem ser as balizas para a escolha de julgadores só nesse critério? Serve para todo caso, serve para alguns casos em que as partes têm mais experiência, menos experiência, como é que você enxerga isso? Acho que serve para todos os casos, né? Acho que o presidente dá muito ali o tom da dinâmica, de manter, né, a agenda no cronograma, as discussões, de aumentar ali a exigência com relação à qualidade da sentença arbitral e dos debates e das contribuições. Então, eu acho que o presidente faz muita diferença. De novo, é um paralelo que eu faço também com a presidência do conselho das companhias, né? O presidente do conselho dá muito tom das discussões. Se você tem um presidente que exige muito, você passa a ter conselheiros, e no caso do tribunal arbitral, também árbitros que participam mais, porque você é aquela história, você não é a média das pessoas que você mais convive, então o tribunal é a média ali daquelas pessoas e quem faz a diferença é o presidente. Então, você tem que ter um presidente, acho que a barra tem que ser até mais alta mesmo. Você tem que ter alguém que seja exigente, tenha bastante tempo, porque é uma coisa você ser presidente e outra coisa você ser árbitro. Da mesma maneira, num conselho de administração, o presidente tem uma demanda maior, uma responsabilidade maior. Essa questão da independência, quando você e das informações, do disclosure, quando você é presidente, é maior ainda. Então, você não pode ter um presidente, né, que omite informação ou que não tem tem que ter o maior cuidado com seus assessores, com a maneira que você cuida da sentença. Então, e eu acho que as partes não ligam tanto para isso. Eu acho que elas pensam ali, não escolhi, né, o meu árbitro, né, que chama assim, que quando é o tribunal, né, não é aquela história que já se discutiu muito, né, não é o árbitro da parte, ele não é um advogado da parte dentro do tribunal. Ele está ali compondo um trio de julgadores. Ele não pode ser denominado, né, carimbado como uma das partes. Então, acho que o presidente, a barra é até mais alta e isso tem que estar mais claro, tanto para o presidente quanto para as partes que indicam a escolha em arbitragem para resolver sua disputa. Excelente, excelente. Já falamos um pouquinho desse tema, mas eu sei que você é fã do assunto, então eu queria fazer uma pergunta específica a esse respeito, que é a diversidade, né? Como é que está, na sua visão, o mercado em termos de diversidade? Estamos no nível adequado? Falta muito ainda? O que falta? Qual é o tipo de diversidade que a gente precisa ter, né? Será que homem e mulher? Será que é também não só de gênero, né, mas também de raça? Será que de nível socioeconômico? Como é que você enxerga todo esse tema atualmente, Rita? Acho excelente você ter colocado no final o nível socioeconômico. Antes da pandemia, a arbitragem tinha muitos eventos. Eu me lembro, era uma vida social, congresso de arbitragem ia desde a Bahia até Florianópolis, Dublin, Los Angeles. Assim, por exemplo, é difícil uma pessoa se inserir nisso sem que tenha ou um escritório por trás ou tenha muito recurso financeiro para estar ali, porque eu jantei com fulano, aí me indicaram, aí eu jantei com ele em Dublin, que a gente estava lá num congresso de arbitragem, e aí a gente resolvi indicar ele para presidente. Também tem isso para se você não tem uma placa gigante, porque você é sócio de um escritório, você tem muito dinheiro para investir nisso, você não consegue entrar. A questão racial, ela é mais gritante
do que a questão de gênero, né? Quantos negros a gente vê aí, né, pareceristas ou árbitros, ou mesmo advogados, né, da parte, é muito difícil. Então, essa parte, acho que o Brasil está assim, o Brasil quer se comparar aos Estados Unidos, que tem 10% de população negra, né, quando a gente tem mais 50%. Então, acho que isso é um trabalho que ainda estamos muito longe. As mulheres, aí eu acho que a gente tem muita mulher boa, diferente da questão racial, que acho que precisa ainda dar mais espaço para que a gente tenha pessoas, né, entrando nesse meio, porque acho que a diferença é que a parte racial, acho que eles não conseguiram ainda nem entrar, tão fechado, que você nem vê as pessoas orbitando em volta para que você possa puxar, é mais difícil. As mulheres, você vê muitas mulheres orbitando em volta e lutando para entrar. Não é toda a mulher que consegue, é muita luta. Mas eu vejo já organizações de várias mulheres arbitralistas, tem grupo de WhatsApp, tem eventos com mulheres, só com mulheres. Mas é preciso ainda fazer um esforço, porque elas ainda não chegaram lá. E estão muito preparadas. Eu acho que, então, André, são dois trabalhos de trazer a comunidade negra mais perto, fomentar os estudantes, escritórios, ter pessoas que falem mais para a arbitragem, porque tudo é um exemplo. Se você vai lá num painel de congresso de arbitragem, não vê uma pessoa negra, você pensa, bom, aí eu não vou, já que alguém já deve ter tentado antes e não conseguiu. Isso faz muita diferença, né? Você ter mais negros com posição de destaque e mais mulheres. E eu acho que nas mulheres, eu acho que a gente está atrasado porque tem muitas mulheres experientes, qualificadas, que não estão conseguindo romper esse teto de vidro. Então, estamos todos devedores aqui, eu vou fazer o máximo que eu puder para trazer mais mulheres para essa discussão, para o debate, e acho fundamental. E homens jovens. Obrigado, Rita. Essa parte aqui a gente agradece e luta pelas outras, né? Porque eu me recordo, especialmente na questão racial, a primeira vez num evento de arbitragem que eu tive contato com uma pessoa negra foi na ICA de 2010. E eram africanos que vieram ao evento, não eram brasileiros, né? Então a gente tem, de fato, essa dificuldade enorme. Não existem nos escritórios profissionais dessa característica, ou são muito pouquíssimos, e nas empresas também, né? Então a gente tem esse trabalho e essa luta mesmo. Acho que a gente precisa ampliar isso com certeza. No aspecto social ou financeiro, né? E a minha pergunta vai nesse aspecto mais financeiro, mas também pode atingir de algum modo algum aspecto social, porque, de fato, a própria arbitragem tem essa pecha de ser um procedimento caro, elitista, etc., né, que não permite esse acesso. Você já utilizou, Rita, em algum litígio, já viu a utilização de third-party funding, né, se teve alguma experiência a esse respeito? Se teve, se você acha que funciona, se, além disso, é uma opção que a parte pode dosar no momento de liquidez menor, se ela pode avaliar aquela utilização, como é que você enxerga isso e se já teve experiência mais específica? Olha, eu não tive experiência, já vi muito uma época, né, que vários fundos se constituindo, era muito comum nos Estados Unidos, né, e isso eu vi alguns fundos se constituindo no Brasil. Eu acho, sendo muito sincera, acho ruim para a justiça em geral, porque você não busca mais a justiça, você busca um benefício econômico. Então, acho que em alguns casos específicos, em que é como se fosse a gasolina do carro estivesse acabando, a parte está ali lutando, mas não tem mais recurso, você tem uma injeção de capital para ela continuar a brigar, mas a parte que é detentora do direito continua à frente, é uma coisa. Acho diferente quando você cede, né, o direito para um terceiro, para que brigue em seu nome, e aí eu já acho que os malefícios
superam muito qualquer benefício, porque, de novo, você não está mais buscando justiça, está buscando ali o benefício econômico puro, e eu acho que isso pode trazer incentivos muito ruins para o mercado como um todo. Então, eu realmente não vejo com os bons olhos, a não ser que seja realmente para que a parte não seja prejudicada, porque o outro lado, o seu ex-adverso, tem um poder de fogo incomparável com a parte que está ali lutando, né, sozinha, gritando no deserto. Aí acho que aí, se é para dar uma ajuda, faz todo sentido e está em prol, né, da justiça continuar. Muito boa essa resposta, Rita. E eu não tinha essa noção antes de conversar assim tão abertamente com diretores jurídicos, mas não é a primeira vez que eu ouço que o grande ponto, talvez o ponto nevrálgico nessa história do third party funding, seja justamente o controle do caso, né? Tá bom, a gente assina um third party funding agreement, mas quem tem controle do caso? O que eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, o que todos os diretores jurídicos têm me dito é isso. Essa é a nossa preocupação. A gente é legal, é um instrumento financeiro importante. Agora, a gente precisa discutir bem quem é que vai ter o controle do caso. Isso fica um recado para os funders, né? Para, enfim, acho que se dedicarem mais a isso, a serem mais claras a esse respeito e até modificar ou melhorar suas políticas de controle do caso com seus clientes, porque parece que isso é que está preocupando o mercado de uma maneira geral, né? Enfim, gente, eu vou agradecer muito o tempo de vocês. Rita, super obrigado. As suas respostas foram muito objetivas, muito claras, muito técnicas também. Fiquei muito impressionado. Guerreiro, grande prazer estar com você de novo. Pô, nossa parceria aqui em preparar as perguntas, em elaborá-las, em fazê-las também, em conectar uma coisa com a outra. Isso, a gente que não é jornalista, não sabe fazer isso, mas enfim, acho que fomos muito bem até. E eu vou abrir para vocês, gente, darem um último recado. Primeiro para o Guerreiro e depois para a Rita fechando. André, eu que tenho que agradecer, né, você pela ideia desse evento. Acho que é fundamental a gente ter esse diálogo, como é importante ter com o judiciário, mas ter entre os advogados de escritórios e os advogados de empresas. A gente precisa trocar essas figurinhas e muitas vezes no dia a dia a gente acaba não trocando, né? Tem aquela pressão de resolver o caso, enfim. Então, acho que é fundamental. Ao Lauro pela ideia também do canal, ter esse espaço. E Rita, só te agradecer, acho que a clareza, né, a exposição da sua experiência atuando, por mais que você tenha atuado em outras áreas, acho que isso só engrandece, porque a arbitragem e o processo em geral, né, ele tem essa relação com o direito material. Então, quem gosta de processo normalmente, ou arbitragem, qualquer forma de solução de conflitos, lida com o direito material, né, gosta de lidar. Então, acho que foi assim, engrandecedor, tá, o seu conhecimento, da gente poder tratar aqui de temas tão importantes e tão candentes aí na prática. Eu agradeço, Guerreiro, André, pelas perguntas, ao Lauro aí pela introdução e pela oportunidade. Foi muito bom debater com vocês. Como eu disse, eu sou uma grande entusiasta da arbitragem, da mediação, dos meios alternativos e mais do debate construtivo também. Não acho que a arbitragem deva se furtar a isso, tem que e mesmo a se abrir para as discussões, para os debates, para as críticas, para mais pessoas, para mais diversidade. E hoje é o que o mundo quer, o mundo precisa de transparência, do debate construtivo, de diversidade, cabeças pensando diferente, homens, mulheres, comunidade LGBT, todo tipo de raça, etnia, religião. Acho que é o que a gente precisa, de mais gente, cada um com sua bagagem, pensando diferente, pensando na mesma direção, que é como criar um meio em que a justiça, né, possa ser atingida da forma mais correta, eficaz, transparente e eficiente. Então, vocês contem comigo para todo o debate que eu puder fazer para ajudar e trazer aí mais mulheres
à tona e para estar conosco. Muito obrigada. Obrigado, gente.